Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo falando. Algumas pessoas me pediram para fazer um comparativo entre as opções da Multilaser para o Legacy Air, que seria o Legacy Book e o Legacy Cloud. Então nós vamos ver qual é a diferença deles. Então pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui para verificar qual é a diferença entre o Legacy Book e o Legacy Cloud. Basicamente, cada um deles tem vários modelos e o que muda de modo geral é se tem um SSD de 120 GB a mais ou não. Todos eles têm tela de 14 polegadas, geralmente 14 polegadas, 14.1 e todos em HD. O que já perde para o Legacy Air, que possui uma tela, apesar de menor, de 13.3, é uma tela Full HD. Outra diferença que eu vi é que o Legacy Book, todos eles têm o processador Celeron N3350, que é o mesmo que equipa o nosso Legacy Air. Quanto ao Legacy Cloud, ele tem duas variantes, uma com processador AMD e outra com processador Atom. Então, vou mostrar aqui no vídeo que tem uma pequena diferença entre eles, tá? Aqui nós temos o processador N3350, que é o mesmo do Legacy Air e do Legacy Book. E aqui eu botei só o N4000 como um comparativo, e aqui a série Atom, que é que equipa o Legacy Cloud, tá? Como vocês podem ver, o Legacy Cloud ele tem 4 núcleos e 4 threads. Mas se for verificar nas frequências, apesar da frequência base ser um pouquinho maior, a frequência máxima é menor. E ele tem um cache L2 para suprir esses 4 núcleos. Já o Celeron N3350, ele tem 2 núcleos e 2 threads, assim como o N4000. E a frequência máxima dele já é um pouquinho melhor. E tem 2 megas também de cache L2 para 2 núcleos. Já o N4000 ele foge um pouquinho porque ele realmente tem 4 megas de cache L2, então ele é bastante superior, até porque ele foi lançado depois. Então, outro processador que está presente em uma das variantes do Legacy Cloud seria esse AMD A49120C de 7ª geração que possui uma Radeon R4. Ele também tem 2 núcleos, tem 2 threads. Num outro vídeo eu vou explicar direitinho o que significa os núcleos e os threads e por que eles são importantes. E também com relação ao cache L2. Como vocês podem ver, nesse processador da AMD, o cache L2 ele é um pouquinho menor, apenas 1 MB para suprir esses 2 núcleos aqui. A grande vantagem desse processador da AMD sobre o Atom, que os dois equipam variantes do Legacy Cloud, é que ele tem um desempenho muito melhor e um desempenho comparável ao Celeron N3350, que é o que equipa o Legacy Air. Já esse processador Atom, ele é um processador que o desempenho dele ele é voltado para dispositivos muito portáteis, ou seja, a Intel fez esse dispositivo para mercado de tablets. Esse de fato é um processador de tablet. E ele tem um desempenho muito baixo. Então é um processador que tem um desempenho comparável ao Snapdragon 800. 801, aliás. Que é uma variação do Snapdragon 800, que se vocês lembrarem, ele estava presente lá no LG G2, que era um topo de linha da LG lá em 2013. Então eu não aconselho vocês comprarem nenhum desses Legacy Cloud. Uma coisa que eu já estava esquecendo é que todas as variantes do Legacy Cloud ele tem 2 GB de RAM. 2 GB de RAM é muito pouco para trabalhar com Windows 10 e outros programas, mesmo que seja edição de texto ou planilhas ou navegação na internet. Então vocês vão se incomodar, ele é muito ruim, ele não vai ser eficiente para o que vocês quiserem. Mesmo a variante com um processador AMD, que também tem 2 GB de RAM e eu acho muito pouco hoje em dia. No mínimo dos mínimos, para rodar o Windows 10 precisa ter 4 GB de RAM. Esse processador Atom, inclusive, ele é muito usado pela Positivo em vários aparelhos e eu não aconselho de forma alguma. Então, ou vocês vão para o Legacy Book, que é o que tem o processador Celeron, ou
para o Legacy Air. E aí a diferença deles vai ser com relação a ter um SSD ou não, e basicamente a tela que vai mudar de um para o outro. O Legacy Air, como vocês sabem, tem uma tela Full HD, e o Legacy Cloud, todos eles é uma tela HD. Apesar de ser um pouquinho maior, ela é resolução HD, então ela é um pouco inferior. Então aí o que vai valer para vocês é pesquisar preço e verificar o que fica dentro do orçamento de vocês. E aí, no meu entender, o Legacy Air é um bom aparelho. Se vocês procurarem os preços, eles são muito similares. Às vezes vocês encontram ele um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Mas eu acho que no conjunto geral ele ainda é uma máquina melhor do que o Legacy Book. E sem dúvida muito melhor do que o Legacy Cloud. Então o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que tenha ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu joinha, um abraço, até lá. Aqui ó, pense que é fácil, youtuber ó. Acabei de quebrar o suporte ali do tripé. Eu vou ter que achar um jeito de prender a câmera.